Olá amigos, neste vídeo eu vou estar ensinando para vocês os comandos básicos que a gente deve utilizar no software R para fazer análise estatística de um experimento realizado em faixas. Então a gente inicialmente abre o programa RStudio e aqui nessa opção, nesse ícone no canto superior esquerdo, a gente clica em RScript para gerar um novo script onde a gente vai digitar os dados das nossas análises. Então, para colocar uma observação no R, a gente pressiona a hashtag, esse jogo da velha, e digita a nossa observação. Como colocou essa hashtag antes, o R não vai entender como um comando. Então a gente pode digitar aqui, então vou colocar o nome da análise que a gente vai fazer de experimentos em faixas, como realizar essa análise no software R. Então a gente vai primeiramente fazer a limpeza da memória do R. Aqui nesse console inferior tem alguns dados de análise estatísticas realizadas anteriormente, então a gente pressiona Ctrl e L para fazer a limpeza, Ctrl L, as duas teclas juntas, e é feita a limpeza. E para fazer a limpeza dos dados, a gente digita o comando remove underline list igual ls, abre parênteses e pressiona Ctrl Enter. Então, digitando esse comando remove list igual ls, a gente vai promover a limpeza dos dados do R. Então, após executar esse comando, os dados contidos nesta faixa do RStudio foram excluídos. Então a gente já pode indicar para o RStudio a pasta onde estão salvos os dados que a gente precisa para fazer a nossa análise estatística. Então, para indicar essa pasta, a gente vai digitar setwd, o comando de abre parênteses, abre aspas, e na pasta que está salvo os dados, que a gente vai utilizar esse arquivo txt faixas dbc, em que foram adicionados os dados necessários para fazer as análises. Então a gente colocou em 4 colunas o fator A, em que foram avaliados 3 fatores, o fator B, em que foram avaliados também 3 fatores, em 2 blocos, e aqui os valores observados como resposta. Então a gente vem aqui nessa parte de cima para copiar esse endereço do diretório, copia, com o botão direito você clica e aí pressiona em copiar, ou com as teclas Ctrl C. E aqui no programa RStudio, entre as aspas, a gente cola. Clica com o botão direito em Paste, ou então Ctrl C, Ctrl V, e cola esse endereço do diretório. As barras ficam viradas em alguns computadores para a esquerda, porém o R só entende como um comando caso as barras estejam viradas para a direita. Então, nesse caso, nós temos que virar essas barras para a direita, deletando elas e reescrevendo, e depois podemos pressionar os botões Ctrl e Enter para executar este comando. Feito isso, já indicamos para o R onde está a pasta, então a gente já pode criar o nosso objeto, que a gente vai proceder às análises. Então a gente vai digitar
D1 igual a read.table, abre parênteses, abre aspas e pressionar a tecla Tab, que vai, ao pressionar a tecla Tab, vai aparecer todos os dados presentes nesta pasta. Então a gente vai trabalhar com esses dados, faixa DBC. Após as aspas, digitamos read igual a true, esse true tem que ser maiúsculo, cabeçalho verdadeiro, pressionamos Ctrl Enter. Após isso, agora nós vamos ter que ativar o pacote com que nós vamos fazer as análises estatísticas. Note que aqui apareceu o nosso objeto criado, o D1, que veio de 18 observações de 4 variáveis, como mostrei anteriormente no documento TXT. Então, para ativar o pacote, para fazer as análises, a gente vai digitar o comando library e digitar o nome do programa, esp10.pt. Aqui apareceu um erro, mas então foi por causa de uma digitação errada. Aqui faltou o R no comando. Agora sim ficou o comando correto e podemos pressionar Ctrl Enter. Ok, tudo certo, o pacote foi ativado e agora nós devemos abrir o manual desse pacote para ver todas as informações necessárias. Então a gente pressiona interrogação e digita o nome do pacote, esp10.pt. Podemos pressionar interrogação, que aqui vai abrir o pacote, o manual do pacote. Então, certo, esp10.pt. Aqui possui a descrição do pacote, aqui é destinado, enfim. E ao fim do pacote tem a opção de index, em que a gente clica nessa opção index. E aqui são todas as funções desenvolvidas pelo pacote esp10.pt. Então, neste caso, como a gente está analisando um experimento em faixas, a gente vai escolher essa opção, experimento em faixas. Então, vamos clicar sobre faixas. E nessa função de faixas vai aparecer esta linha de comando. A gente então vai copiar essa linha de comando. E aqui é detalhado a que se refere cada um desses dados. Fator 1, fator 2, bloco, resp. Enfim, a gente então copia essa linha de comando e cola ela no console do esp10.pt. Então aqui faixas, a gente vai alterar fator A, então a gente vai digitar D1, pois o objeto que a gente criou é chamado de D1, cifrão pelo comando, e aí no primeira variável que vamos analisar é o fator A. No fator B a gente pode excluir, digitar novamente D1, cifrão, agora fator B. Bloco podemos excluir, digitar novamente D1, cifrão, bloco. E resp a gente pode excluir, digitar D1, cifrão, resp. Aqui não precisa alterar nada, é do próprio comando. Aqui é como será feita a comparação de médias pelos tratamentos. Aqui está marcado Tuck, mas caso necessário, pode alterar por esses testes descritos aqui. O teste T, que a gente digitaria no lugar de Tuck, LSD, o teste LSDB, o teste Duncan, também o teste Scott-Knott, dentre outros. Então aqui eu vou deixar Tuck mesmo. Aqui nesse FAQ-Names é caso a gente queira renomear os fatores. Então aqui, por exemplo, está F1, eu posso alterar para fator A. E aqui F2 eu posso alterar para fator B. E dar
apertar o comando Ctrl Enter para que seja gerado a análise estatística desses dados então dos experimentos em faixas. Aqui então já foi gerado os dados das análises estatísticas. Aqui então, para o fator 1, a parcela foi chamado de FA, como a gente renomeou aqui, e para o fator B, que é a subparcela, foi chamado de fator B, conforme a gente nomeou aqui. Então foi gerado esse quadro de análise de variância e também analisou esse experimento em faixas através do teste Tukey e também pelo teste F. Quando considerado significativo pelo teste F, esses dados foram submetidos à análise pelo teste Tukey. Então, estes são basicamente os comandos para analisar esses experimentos em faixas. Então, a gente utiliza o auxílio desse pacote no RStudio chamado sp10.pt e na função dele de experimentos em faixas. Então, esses comandos são basicamente esses. Então, obrigado pela atenção e espero ter ajudado com isso.